Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho fazer uma análise sobre o instrumento legal de notório saber. E essa análise, vocês verão, vai me dizer que ele deve ser extinto, como eu estou dizendo aqui no título. O instrumento legal de notório saber deve ser extinto. Eu vou mostrar razões por que disso, na minha análise. Percebe-se claramente que esse instrumento foi elaborado para legalizar a corrupção. Olha só, como é que acontece isso? Uma instituição, por exemplo, uma Fundação Getúlio Vargas, tem esse instrumento legal de notório saber. Então, ela pode fazer estudos, trabalhos para empresas públicas e dispensar a licitação. Ora, quando ela faz isso, ela tem notório saber, por que dispensar a licitação? É uma pergunta razoável, né? Mas, mesmo assim, dispensando a licitação, não tem concorrência. Então, isso abre uma brecha para um tipo de corrupção muito comum, o superfaturamento. É uma corrupção ativa e passiva ao mesmo tempo, o superfaturamento. Como acontece isso? Lógico. Não tem concorrência, não tem licitação, então o preço vai ser combinado entre as partes. Então vamos aumentar esse preço, fazer aquilo, dividir uma parte para mim, uma parte para você, e é assim que é feito. É assim que é feito. Segundo o que está aí na imprensa, na revista Dinheiro, tem uma reportagem muito grande sobre isso, explica muito bem como isso acontece. Tá certo? Outro tipo de corrupção que aparece imediatamente é a lavagem de dinheiro. Uma instituição, por exemplo, como a Fundação Getúlio Vargas, que tem o título de notório saber, ela pode fazer diretamente, como eu disse, abrindo a possibilidade de subfaturamento. Ou ela pode ser contratada por terceiros. Bom, um terceiro que pode fazer um serviço, mas que não quer a concorrência, obviamente, porque quer o quê? Quer superfaturar. Convida a Fundação Getúlio Vargas e dá uma propina, um percentual para ela sobre o contrato. E a Fundação Getúlio Vargas entra como a empresa que vai fazer o serviço. Portanto, dispensa a necessária licitação. Mas quem é que faz o serviço? É a empresa que contratou a Fundação Getúlio Vargas. Então a Fundação Getúlio Vargas recebe o dinheiro, né? Recebe o dinheiro e passa de volta para a empresa contratante, ficando com a parte que ele foi combinada para ela ficar. Ou seja, a Fundação cometeu alguns crimes. Primeiro, lavou dinheiro. Segundo, burlou, fraudou a legislação. Porque sem ela haveria sim licitação. O interessante disso tudo, se vocês perceberem bem e olhar, quer dizer, eu estou baseado no que está aí no jornal, no que está aí na revista Isto é Dinheiro. A FGV, que era uma empresa de uma reputação imensa nesse país, particularmente para o Rio de Janeiro, ela arriscou a sua reputação para receber algum dinheiro nesta fraude. Ela arriscou e perdeu. Eu tenho a impressão que a Fundação pensou que não jamais seria investigada. Por isso que ela correu esse risco. Correu, perdeu e perdeu mesmo a reputação da Fundação Getúlio Vargas. Está sendo colocada aí como uma laranja. Né? Está sendo colocada como uma laranja de bandidos. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, confessou que a FGV Cansal, que é um braço da FGV, seria um biombo legal de aparências de ilegalidades. Ou seja, é uma laranja. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável.
A Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, ela foi condenada e proibida de fazer qualquer trabalho para instituições públicas. Exatamente por lavar dinheiro para quê? Para o PT, para Marta Suplicy. Veja só com que tipo de gente a fundação está se associando. Aqui no Rio com o Sérgio Cabral, São Paulo com o PT. Dá para entender uma instituição que era tão respeitada, tão ética? Dá para entender isso? Não dá para entender. E outra coisa, se você olhar, o lavador de dinheiro, né, é, entre os corruptos, a ralé. Porque o lavador de dinheiro muitas vezes nem sabe o que está acontecendo. A empresa paga um percentualzinho para ele aparecer o nome dele. Às vezes, né, ele nem vai saber que isso existiu. Foi colocado no nome do funcionário, o funcionário nem sabe que aquilo que está sendo desenvolvido, aquele projeto, está no nome dele. Um funcionário de baixo nível, tão baixo nível que não consegue compreender isso. E é esse o papel da Fundação Getúlio Vargas? Como lavadora de dinheiro do instrumento legal de notório saber? Então, minha gente, eu acho que esse instrumento tem e deve ser extinto, porque ele é uma porta aberta para esses tipos todos aí de corrupção. A Fundação Getúlio Vargas, com essa declaração do governador do Rio, que a FGV Consulting seria um biombo legal de aparência de legalidade, né, publicou uma nota de repúdio. Essa nota de repúdio, quem lê, é o seguinte: é uma afirmação de autorreferenciamento. E isto não funciona. Segundo quem? O professor Rubens Cisne, da Fundação Getúlio Vargas, que fez um artigo essa semana, As Esquinas da Globalização, e ele, lá no artigo ele diz que o autorreferenciamento não funciona, falando sobre globalização. E eu acho então que essa nota da FGV não foi levada ao professor Rubens Cisne, porque senão ele não aceitaria. Olha só o que a nota dizia: os produtos da FGV possuem um padrão de excelência mundialmente reconhecido. Autorreferência ao extremo, sendo inclusive referência no que se refere ao comportamento ético. Comportamento ético, conforme nós vimos acima, numa associação com Sérgio Cabral, o maior ladrão que já houve no Rio de Janeiro, e com o PT em São Paulo, o partido que mais roubou nesse Brasil. Fundação Getúlio Vargas está nesse meio? É inacreditável você pensar isso. Meus amigos, eu realmente não entendo. Porque a Fundação Getúlio Vargas não tem fins lucrativos. E por que ela arrisca a sua credibilidade, a sua reputação, para ganhar uns trocados? Porque o que ela ganhou é uns trocados em relação ao que as empreiteiras faturaram nesse governo, no governo da era petista. E a fundação está aí associada com um dos maiores ladrões do país, que é o Sérgio Cabral, e com o PT. É inacreditável. Quem é que fez isso? Quem tomou essa decisão? Muito bem. Então a conclusão que eu chego é que a fundação, ou o governo central, federal, ou pelo menos o governo do Rio de Janeiro, deveriam lutar para tomar a direção da Fundação Getúlio Vargas e tentar recuperar o estrago que foi feito. Evidentemente, não pode ser com essa mesma direção que está aí há 20 anos.
que não demonstrou capacidade nenhuma para atender o objetivo principal da Fundação Getúlio Vargas, que é a educação, que é investir em tecnologia da educação, olhando para o futuro. O único investimento grande que essa fundação fez nessa diretoria foi comprar, acho que 4 ou 5 edifícios velhos ao lado da Fundação Getúlio Vargas. Nem sequer foi construir, não. Comprou edifícios velhos que não tem efeito nenhum sobre a economia brasileira e sobre a fundação. E vai viver de quê? Vai viver de aluguéis? Ou seja, a fundação está se transformando numa imobiliária? Cadê os investimentos em tecnologia? E com uma direção dessa, né? Pode-se chegar a algum lugar, a Fundação Getúlio Vargas? Um investimento em setor imobiliário, quando tanto nós necessitamos de educação, de tecnologia. Não é isso? O próprio Carlos Ivan, no artigo do Merval Pereira, faz uma pergunta. Eu acho que aquilo é uma pergunta muito bem colocada para se mostrar como um grande pensador. Por que o Brasil não constrói uma Google? Sabe qual é a resposta? É porque no Brasil temos dirigentes como o senhor Carlos Ivan, que dirige uma instituição como a Fundação Getúlio Vargas e investe aonde? Investe no setor imobiliário comprando prédios antigos para viver de renda de aluguéis? É assim que ele quer construir uma Google? Não, gente, não é dessa maneira. Não precisa fazer perguntas vazias, sem conteúdos. Ou a pergunta tem sentido. Contudo, quem perguntou jamais poderia fazer essa pergunta se ele mesmo é um dos obstáculos à criação de uma empresa como o Google no Brasil. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.